Fala pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin hoje. Quero saber primeiro como você está. Quero saber se você está assim ou se você está rindo à toa com essa mais uma queda do Bitcoin. A gente está, vamos botar aqui no gráfico diário. Já é o terceiro dia de queda forte. Hoje é dia 26 de fevereiro. Terceiro dia de queda forte. Ele caiu aqui só hoje. Vamos dar uma olhada aqui. A gente está falando de quase 8% de queda no valor máximo, no pico do dia e na mínima do dia, né? Tem uma diferença aí de quase 8% em relação ao fechamento de ontem. A gente está falando aí, fechamento de ontem e de hoje, de 8,17%, mais ou menos. Essa é a queda que a gente observou aí de ontem para hoje. Ele seguiu aqui. Ele estava antes numa faixa de acumulação. Estava numa faixa de acumulação. Vamos pegar aqui um retângulo. Então ele estava aqui numa faixa de acumulação entre o topo histórico de 109 mil e aqui mais ou menos na faixa de 89, 90 mil dólares. Ele rompeu esse suporte aqui e está descendo aqui sem fundo, né? Próximo suporte dele aqui, vamos colocar aqui no semanal, na realidade é a acumulação anterior, né? Vamos pegar aqui o retângulo, aqui é a acumulação anterior. Então ele vai testar aqui, pode ser que ele venha testar aqui essa resistência abaixo, né? Ele encostou aqui no gráfico semanal, já na média móvel de 25. No diário, ele segue aqui uma tendência de baixa. No mensal, a gente vê que ele ainda pode ter um gap aqui, um gap grande, e que ele pode também testar essas médias anteriores. No ciclo passado, a gente não sabe se aqui é o pico, se esse aqui é o pico desse ciclo ou não. A gente não sabe se esse aqui é o 109 mil dólares, é o pico desse ciclo ou não. Pode ser, em algum momento, se a gente for ver o histórico aqui passado, em algum momento, a queda anterior foi exatamente próximo aqui ao topo histórico do ciclo anterior. Então ele testou e ele serviu como um suporte para o preço do BTC, que estava ali girando em 15, 16 mil dólares, né? Se a gente vê esse comportamento aqui nesse ciclo, em algum momento é de se esperar que ele vá testar aqui a faixa dos 69, dos 61 mil dólares, aqui nesse range aqui do pico do ciclo anterior. Pode ser que ele venha testar aqui, que é exatamente a acumulação também anterior, né, uma faixa da acumulação anterior, que era onde ele estava batendo aqui nessa resistência antes de subir até chegar ao topo histórico aqui nesse ciclo, tá? Bom, para os holders, para os investidores aí a longo prazo, que investem em Bitcoin pensando no ciclo posterior, por exemplo, ou pensando em alguns anos para frente, ou até mesmo visando
aí o pico, ele chegar no pico, fazer o pico histórico novamente, pode ser um bom momento de voltar a comprar nessa faixa de preço, né? Até aqui no período, na faixa de acumulação anterior, tá? Eu particularmente comprei aqui em 89,2, quando ele rompeu o suporte, 89,2 aqui, quando ele rompeu o suporte da acumulação, eu coloquei uma ordem de compra, coloquei aos 85 também, tenho outra ordem a 80, 78 e 76, que é mais ou menos aqui no topo da acumulação anterior, que ele vai bater aqui também e vai testar esse ponto como um suporte, tá? Daí para frente a gente precisa saber o que, que o mercado vai, como o mercado vai se comportar. Então essas são algumas possibilidades, e eu estou apostando aqui nesse recuo para fazer um preço médio melhor, comprando aos poucos e conseguir aí um ganho maior quando ele retomar a tendência de alta novamente, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário. Para os investidores aí a curto prazo, é um período arriscado para apostar, porque ele está numa tendência de baixa e a gente não sabe como ele vai se comportar nesse momento, já que não tem nenhum suporte próximo. Também ele estava trabalhando dentro de uma acumulação que também não é aconselhável ficar fazendo trade dentro dessa acumulação. Tá bom? Então, quero saber aí qual vai ser a estratégia de vocês e se vocês estão aproveitando esse período aqui de queda, ou se vocês estão desesperados porque perderam dinheiro aqui fazendo trade com Bitcoin. Conta aí pra gente. Tá joia? Um abração. Tchau, tchau.